Modelos de análise de negócio. Conheço agora 3 matrizes bem poderosas para todos os tipos de negócios, mas que são poucos profissionais que as conhecem e conseguem trabalhar do jeito certo. Com certeza, todas elas farão muita diferença para sua empresa, assim conseguir se destacar no mercado e ter muito sucesso no curto, médio e longo prazo, pode acreditar. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para que as matrizes que mostraremos aqui façam muito sentido, antes é preciso entender bem o que é a análise de negócios, que basicamente engloba a identificação e compreensão de desafios empresariais, ao mesmo tempo em que busca identificar oportunidades para melhorar a produtividade e a eficácia de um negócio. Seu principal propósito é alinhar os objetivos e demandas de uma empresa com as respectivas soluções adequadas, e é exatamente aí que o modelo de análise de negócios entram, para ajudarem a ter uma boa gestão de negócio e um planejamento estratégico muito bem desenvolvido, tudo baseado em análises profundas e detalhadas sobre cada área e processo da empresa. E existem muitas matrizes mais conhecidas, como a análise SWOT, 5 forças de Porter, matriz BCG, ciclo PDCA, Canvas, 6 Sigma, entre tantas outras. Logo, aqui vamos mostrar ferramentas que são bem poderosas, mas que nem todos os profissionais conhecem, só que com certeza ajudarão muito na sua análise de negócio, planejamento estratégico e farão toda a diferença para o seu negócio e ficar na frente da concorrência. Então vamos lá. 1. Análise Pestel. Também conhecida como análise PEST, trata-se de uma ferramenta que avalia e estuda o ambiente externo das empresas. Geralmente, ela é muito utilizada por empresas que desejam ampliar ou expandir seus negócios, ou então por profissionais que desejam lançar um novo negócio, produto, serviço ou marca no mercado. E como funciona? A análise Pestel considera 6 categorias a serem analisadas, cujas iniciais de cada uma delas formam o nome Pestel, sendo 1. Político. É sobre o ambiente político, regulatório e governamental que pode afetar a empresa. Por exemplo, se um governo passa a interferir muito na economia, isso pode representar um desafio para as empresas manterem a rentabilidade. Ou, então, uma política pode aumentar as taxas e impostos em setores que podem afetar os custos e despesas que um negócio pode ter. 2. Econômico. Aqui engloba fatores econômicos que podem influenciar uma empresa, podendo ser divididos em 2 grupos. Macroeconômico, que são referentes ao cenário de oferta e demanda no mercado e economia, e microeconômico, que se referem ao comportamento dos consumidores, ou seja, como eles utilizam sua renda. 3. Sociocultural. Trata-se do aspecto cultural e social da sociedade que podem afetar a sua empresa, como valores culturais, demografia, tendências do consumo, padrões de comportamento social, educação, saúde e questões sociais. Entender esse pilar fará com que o negócio consiga trabalhar maneiras de se conectar com seu público de forma mais natural e profunda. 4. Tecnológico. Essa categoria se concentra em avanços tecnológicos, inovações e tendências que podem impactar uma empresa. Isso inclui desenvolvimento em pesquisas e desenvolvimento, automação, mudanças na tecnologia da informação, adoção de novas tecnologias e patentes. Dessa forma, trata-se de uma grande forma de mapear o mercado para encontrar soluções mais eficientes para a produtividade e gestão da empresa. 5. Ambiental, que é environmental. Aqui considera questões relacionadas à sustentabilidade, mudanças climáticas, regulamentações ambientais, responsabilidade social, corporativa e preocupações ecológicas. Tem em mente que cada vez mais os consumidores estão valorizando muito esse ponto. Dessa forma, as empresas precisam estar mais atentas às questões devido à crescente conscientização ambiental como um todo. E 6. Legal. Esse fator aborda o ambiente jurídico e regulatório que uma empresa opera. Dessa forma, é bem importante que o negócio compreenda a legislação do ambiente em que atua para evitar problemas legais. Não apenas resultam em prejuízos financeiros, mas também podem abalar a reputação diante do público. Em outras palavras, na análise Pestel, os fatores legais estão estreitamente relacionados aos direitos dos consumidores e às regulamentações de que afetam a relação de trabalho. Assim, é fundamental ter muita atenção não apenas à legislação atual, mas também às mudanças que podem vir. 2. Matriz GE. Trata-se de uma ferramenta de gestão e desenvolvida pela McKinsey, uma empresa de consultoria empresarial, e tem como objetivo avaliar a priorização de investimentos.
ou seja, determinar onde devem ser aplicados ou realocados com o intuito de impulsionar os lucros do negócio. Essa matriz oferece uma abordagem sistemática para otimizar os retornos dos investimentos realizados em cada uma das unidades da empresa. Em outras palavras, a matriz GE simplifica a avaliação dos portfólios de unidades de negócio, assim permitindo às empresas criar estratégias de crescimento por meio de introdução de novos produtos ou empreendimentos que se encaixam melhor às ofertas de negócio. A matriz GE se baseia em uma análise visual. Assim, os tomadores de decisão podem discernir com clareza quais unidades de negócio merecem investimentos significativos e aquelas que talvez não justifiquem tanto foco. E como funciona? A matriz GE se baseia em 2 eixos: atratividade, que é referente ao desempenho geral do mercado e as perspectivas a longo prazo, e força competitiva, que envolve a análise da vantagem competitiva de cada unidade de negócio, como ela sairá em comparação com o mercado como um todo. Da mesma forma, divide-se a matriz em 9 quadrantes dentro desses eixos. E entre esses 9 quadrantes, podemos dividir em 5 categorias de investimentos e atratividades, sempre de acordo com seu posicionamento dentro da matriz, e assim definir qual será a decisão que precisa ser tomada, sendo investimento prioritário. Esses elementos são de extrema importância para a empresa, desempenhando um papel fundamental no crescimento do negócio. Investimento seguro e crescimento. Aqui é possível considerar investimentos seguros, mas ainda há espaço para melhorias que podem aumentar sua pontuação. Investimento seletivo ou cauteloso. Nesta área, é necessário cautela, pois há algum nível de risco ao investir nesses elementos, portanto é crucial calcular e compreender essas ameaças. Expansão limitada ou colheita. Para os itens nesta categoria, o investimento mínimo é suficiente para manter as operações, mas também pode ser viável descontinuá-los gradualmente. Zona de perigo, ou colher ou desinvestir. Não há perspectivas positivas para os elementos aqui, suas expectativas são muito baixas e a recomendação é encerrar os investimentos ou aplicar o mínimo possível. Dessa forma, é possível entender de fato onde a empresa realmente deve investir e focar. 3. SOAR. A análise SWOT é uma ferramenta de análise estratégica que auxilia as empresas a definir os caminhos a serem seguidos. Esta sigla representa Strengths, que é força, Opportunities, que é oportunidades, Aspirations, que é aspirações, e Results, resultados. Logo, ao trabalhá-la, a empresa analisa suas forças internas, as oportunidades, suas aspirações futuras e os resultados desejados. Essa análise é conduzida de forma colaborativa em todos os níveis da empresa, envolvendo tanto o público interno quanto o externo, ou seja, não se restringe apenas aos gestores, mas busca absorver toda a sabedoria disponível para aprimorar o processo. Dessa forma, ela proporciona uma visão dinâmica, fornecendo dados sobre a posição atual da organização e o seu destino desejado. E ao contrário de outras análises que se concentram em fraquezas ou áreas de melhoria, a análise SWOT direciona o foco para o que é positivo. Ou seja, essa abordagem trabalha de uma maneira que incentiva a olhar para as ameaças e problemas sob uma nova perspectiva, procurar o que está sendo feito melhor e o que a empresa e suas equipes desejam. E é justamente por isso que muitos confundem com a análise SWOT, mas a principal diferença é exatamente essa: saem os pilares ameaças, que é o threats, e fraquezas, que é o weakness, e entram aspirações, que é o aspirations, e resultados, results, deixando todos os pilares com aspectos mais positivos. Ainda, a SWOT é feita de forma coletiva, envolvendo todos os níveis da empresa, o que difere da análise SWOT, que geralmente é feita pelos gestores. E como funciona? Ela se baseia em 4 pilares a serem trabalhados, sendo: forças. Identifique e liste tudo aquilo que está sendo executado com excelência e quais recursos estão sendo empregados de forma eficaz. Isso abrange desde competências, conhecimentos e experiências que estão disponíveis até as tecnologias, materiais e equipe que estão sendo bem utilizados. Assim, ao identificar esses pontos, é preciso trabalhar para que eles sejam mantidos e protegidos para conseguir criar e encontrar novas oportunidades. Oportunidades. Aqui identifique tudo que é considerado como uma oportunidade no mercado atual. Considere as tendências e transformações no setor empresarial. Investigue as evoluções nos padrões de comportamento dos clientes e, enfim, trabalhe para que seja possível gerar ideias mais promissoras. Aspirações.
Com as oportunidades identificadas, agora considere as aspirações dos envolvidos. Ou seja, imagine como a empresa poderia ser e visualizar um futuro ideal. O objetivo aqui é ir além das expectativas cotidianas para superá-las. Assim, depois de identificar os aspectos mais relevantes, faça uma seleção final, escolhendo as opções melhores avaliadas para avançar para o próximo passo. Tenha em mente que todos esses cenários devem estar alinhados diretamente com os valores fundamentais do negócio, combinado? Resultados. Por fim, defina as prioridades e estabeleça indicadores para acompanhar o progresso e saber se os resultados estão sendo alcançados. Ou seja, juntamente com os participantes, visualize como será o cenário futuro e discuta como identificar se as metas estão sendo de fato alcançadas. Viu como essas 3 ferramentas de análise de negócios podem ajudar muito a sua empresa em todos os sentidos? No entanto, elas não são as únicas, mas nem todos os profissionais as conhecem. Por isso, se quiser conhecer mais ferramentas poderosas como essas, temos um vídeo que mostra 10 ferramentas que, com certeza, ajudarão muito você e o seu negócio. Caso queira conhecê-las, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.